Super feliz quando o Sander me chamou para participar desse debate, porque ele é um velho amigo, né? Fomos contemporâneos de TV Globo, ele como repórter do esporte, eu era repórter de geral, fazendo buraco de rua. Parece que foi em outra encarnação, né? E depois eu fui para Brasília e ficamos acompanhando a carreira um do outro à distância, até que nos reaproximamos por meio dos livros. O primeiro livro dele que eu li foi o do 1964, O Verão do Golpe, né? Eu achei o livro maravilhoso porque ele encontrou uma maneira, assim, muito já se escreveu, né, sobre o golpe de 64, sobre ditadura, mas realmente ele encontrou naquele livro uma maneira totalmente nova, uma abordagem inusitada, né, dos meses que antecederam o golpe de 64, falando sobre as mudanças comportamentais, cultura, tudo que estava acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, naquele verão pré-golpe. E me encantei com o trabalho dele e passamos a conversar sobre jornalismo feito em livros. Eu acho importante aqui ressaltar essa característica do Sander como autor, porque, de uma certa forma, ele representa, eu não sei bem se eu posso dizer uma corrente, mas talvez uma tendência entre jornalistas e talvez no mercado editorial brasileiro, que a gente sabe que é pequeno, restrito, mas a gente, de qualquer maneira, tem exemplos como o dele, que são jornalistas que não se satisfazem mais com o exercício do jornalismo nos veículos de comunicação e que buscou uma outra forma de continuar sendo jornalista, fazendo jornalismo, porém de uma forma mais aprofundada, com outras abordagens e com essa abordagem histórica que é bastante forte nele. E aí agora ele vem com 1968, Quando a Terra Tremeu, consolidando uma abordagem que eu até brinquei e até escrevi isso na orelha. Ele faz um jornalismo arqueológico, né? Porque ele vai cavar lá nos arquivos históricos, nos arquivos da própria imprensa para escrever o livro. Uma vez não, eu antes de fazer jornalismo, eu tive vontade de fazer arqueologia. Era apaixonada, mas enfim, morava lá em Belém, nem existia o curso de arqueologia lá. Como eu gostava de escrever, acabei optando por jornalismo. Anos e anos e anos depois, conversando sobre isso com um amigo meu disse assim, mas tem tudo a ver as duas profissões. Eu falei, como assim? Nas duas você tem que cavar para buscar informação. E é verdade, assim como o arqueólogo vai lá cavar as coisas do passado que ficaram enterradas, o jornalismo é isso, né? A gente vive de cavar informação. E o livro, esses dois livros, e esse em especial, do Sander, são exatamente isso. É a arqueologia da notícia. É pesquisar com os olhos contemporâneos tudo aquilo que aconteceu no passado. E o livro é bem isso. E esse livro também me fez refletir muito sobre como o Brasil anda em círculos, né? Você está falando de 50 anos atrás, e quando eu li o livro, eu pensava nisso o tempo todo, porque quando eu li, obviamente, o Brasil já estava passando por toda essa convulsão que a gente está vivendo desde 2015, fim de 2015, começo de 2016, e que, enfim, eu não vou nem ficar me estendendo, porque eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, a gente pode falar mais sobre isso mais à frente no debate, mas o que o livro, assim, traz quase que como um tapa na cara é essa constatação de que o Brasil, 50 anos depois, não foi capaz de resolver ou de superar uma série de dilemas da nossa sociedade. Ao contrário, parece que alguns até se agravaram, né? Alguns estavam começando a ser resolvidos e deram um passo atrás, ou vários passos atrás. Então, essa ligação de 1968, né, Quando a Terra Tremeu, ou 1968, o ano que não terminou, né, no já famoso livro do Zuenir Ventura,
me faz pensar também que 2018 também será um ano que não vai terminar, e é um ano em que a Terra está tremendo. Então, de novo, né? Então, esse paralelo, o livro faz esse paralelo, sem precisar dizer isso, mas o paralelo está feito, o paralelo está dado, né? E eu acho que essa é uma das contribuições principais desse livro, é fazer a gente refletir sobre como a gente sai de um ponto aqui, aí a gente vai, acha que está, né, caminhando para cá para fazer uma mudança de 180 graus, não, a gente completa os 360 e não sai desse ponto, né, de onde nós partimos. Então essa é a reflexão mais importante que eu faço sobre o livro, além de ser uma leitura super agradável, né, porque o texto de Sander é um texto agradável, é um texto que flui como um córrego de água cristalina. Tanto que eu li, eu comecei a ler e não parei, li de uma primeira sentada. Livro bom é assim, aquele livro que você dá uma topada e aí você vou deixar para o dia seguinte, é porque tem alguma coisa ali errada, né? O livro tem que ser bom não só pelo conteúdo, mas pela forma. Eu não sei se é porque também, nós que somos jornalistas, né, a gente tem essa, até pela obrigação da profissão, a gente tem que escrever rápido, né? A gente senta, escreve, a gente encontra soluções de texto muito rapidamente, porque tudo é para ontem, não dá para esperar no dia seguinte. E acho que isso se reflete na tua forma de escrever o livro. Quer dizer, ele tem uma abordagem, uma pegada jornalística no texto também, né? Não só no conteúdo. Enfim, eu só estou dando aqui umas pinceladas iniciais para a gente iniciar o nosso bate-bola. Eu vou passar, obviamente, a palavra para o autor, que tem muito mais a dizer sobre o livro do que eu. Obrigada. Alô. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a Cristina pela presença dela, pela orelha generosa que ela escreveu para o livro, pelas palavras, assim, pela forma carinhosa com que ela se refere ao meu trabalho. Isso é a melhor recompensa que um autor pode ter, ainda mais se tratando de uma profissional como ela, de uma grande profissional, uma grande repórter, e tal, daqui a pouco lançando o livro dela também, né, sobre a tragédia de Mariana, que deve ser um livraço, com certeza. Bom, falando sobre 68 especificamente, eu era um moleque na época, né? Um moleque de 10 anos, então não tinha a menor noção do que se passava na época. As minhas lembranças de 68, essa fase, né, dos anos 60, são muito dispersas, né? Assim, eu me lembro do Christian Barney, o cara que fez o primeiro transplante do coração, aquelas viagens espaciais do homem preparando, né, a chegada à Lua. E futebol eu lembro de tudo, mas não lembro de futebol, né? Então, assim, quando eu tive essa ideia de escrever esse livro, é justamente em função dos 50 anos, né, que eu sabia que ia ter uma efeméride muito, muito forte, né, agora em 2018. Então, a ideia veio já em janeiro de 2017, ou seja, um ano e pouco atrás. Então, eu teria que correr muito, né, escrever muito rápido e assim, a coisa mais assim que eu... Adriana, senta aqui. Pode ir. A Adriana é irmã do Rafa, minha ex-mulher, minha melhor amiga hoje em dia. Então, aí no início de janeiro, eu tive essa ideia e imediatamente eu pensei, poxa, eu vou escrever um livro de 68, mas já foi escrito, né, o livro clássico do Zoni Ventura, né? O Ano que Não Terminou. Como é que eu vou escrever esse livro com algum diferencial, né? Que não seja mais um livro sobre 68, que foi a mesma coisa que eu fiz em relação a 64. Né? Quantos livros foram escritos sobre 64? Então eu tinha que encontrar, né, um viés ali que, sabe, que me seduzisse acima de tudo. Porque quando você vai escrever um livro, você é o primeiro que tem que se apaixonar pela ideia, pelo caminho que você vai trilhar. E aí eu, sabe, como é que eu vou fazer e tal? Então eu decidi isso, assim, você não pode fugir daqueles eventos tradicionais de 68, né? Do Maio Francês, da Primavera de Praga, aqui no Brasil, do AI-5,
da morte do estudante Edson Luiz, da passeata dos 100 mil, toda aquela efervescência estudantil e tal. Não tem como fugir isso. Obviamente que isso está presente no livro. Né? Mas eu busquei assim, encontrar histórias de 68 desconhecidas e fazer essa tal garimpagem que a Cristina Serra se referiu. Né? E é o que eu mais gosto de fazer, me surpreender com as histórias. Né? Então eu fiz uma verdadeira varredura assim, nos jornais da época, porque eu acho assim, jornal antigo, eu sou apaixonado por jornal antigo. Né? O Marcos está me olhando ali, também é apaixonado. Porque você descobre coisas sensacionais, assim, e através dessas histórias que você descobre, você consegue trazer o leitor ou levar o autor para a atmosfera daquele momento. Né? Então eu fui descobrindo, assim, eu comecei a ler esses jornais, assim, e o mais importante, você tem que ser rápido, né? Então é aquele olhar do repórter, você bate o olho numa história, isso aqui dá samba, vamos nessa. Não, isso aqui não, e tal. Então eu já ia fazendo assim, uma edição assim, na minha cabeça de tudo que eu ia achando. E na medida que eu achava, eu já escrevia, como um repórter. E eu faço assim, eu nunca faço uma pesquisa inteira para depois ir lá e começar a escrever. Eu vou, isso me motiva. Eu fico contando caracteres, pra você ter uma ideia. Hoje eu escrevi 5.000 caracteres. Por isso, então, o livro tem esse ritmo jornalístico. É exatamente, então, isso que você está falando. Estou revelando aqui, talvez porque, né? É o making-off do livro. Eu vejo, assim, é como se fosse uma reportagem. Estou escrevendo uma grande reportagem. Então, eu quando me defronto com o fato, eu já assimilo aquilo e jogo para o computador, jogo para o texto. Entendeu? Fica uma coisa muito viva, eu acho, sei lá, pretendo que seja assim, pelo menos. Né? Muito, né? Que tenha um impacto para o leitor também. E aí eu fui descobrindo coisas sensacionais, por exemplo, a primeira visita do Mick Jagger ao Brasil, ele todo idiosincrático, assim, meio que com aversão a repórter, que ele tinha acabado de ser processado na Inglaterra por porte de drogas, e toda a entrevista que ele dava lá, os repórteres só perguntavam sobre isso. Então ele estava assim, sem querer falar com a imprensa e tal, e chamou que o Brasil, e aí o engraçado é que na notícia do jornal dizia que ele era um astro do iê-iê-iê. Imagina o Mick Jagger, né, ser chamado de astro do iê-iê-iê, né? E aí ninguém conhecia ele direito ainda também, embora Science Fashion já tinha sido lançado, já era um sucesso no mundo inteiro e tal, mas não tinha fama, não tinha, a mídia não tinha assim, a penetração que tem hoje, né, a extensão que tem hoje, essa globalização. Então ele começou a chamar a atenção pelas roupas extravagantes, já um chapéu, estilo Greta Garbo, tem até na foto no livro ele com esse chapéu. E aí o pessoal foi indo lá para o Copacabana Palace, os repórteres aparecendo e tal. Aí a primeira entrevista que ele deu, o repórter perguntou se ele estava gostando do Rio de Janeiro. Ele falou assim, estou achando ótimo, principalmente quando tem repórter por perto. Assim, só dava patada. Assim, né? E aí aí tem outras histórias. Tem uma que até na coluna do Arnaldo Bloch, do Globo, acho que foi de sábado passado, ele fala sobre... Isso tem a ver com um dos legados de 68. Porque o legado, eu acho que de 68 está aí. Ele está presente. Assim, cabe às novas gerações pegar esse legado ou não. Ele existe. As ideias estão aí, todos os anseios de liberdade e tal, tudo isso está presente. A gente vive um momento difícil de retrocesso no mundo inteiro. Está aí o Trump, está aí o Macri, está aí o Temer, enfim. Mas voltando a essa história, que eu acho que um dos legados legais tem muito a ver comigo, que eu sou um cara assim, defensor dos animais, da causa dos animais e tal, e fala de um episódio que olha, na primeira vez que quando eu li isso, na capa do Jornal Brasil, inclusive com a foto, de baleias que tinham sido mortas, uma na Praia do Leme e outra na Praia do Vidigal. Elas encalharam na beira da praia. Hoje em dia, o que acontece? O pessoal salva, né? Acho que nesse sentido a humanidade evoluiu bastante. Né? O pessoal vai lá, se mobiliza, faz um mutirão e devolve o bicho pro mar. Naquela época não, matavam. Matavam, retalhavam e vendia ali na hora. Fiquei chocado. Eu olhando a notícia, falei, não vai ter em nenhum momento o jornal vai se colocar assim criticamente em relação a isso? E não, relatava aquilo como se fosse uma coisa... E o JB, que era um jornal progressista, já assim, né?
Assim, eu fiquei... Aí aquilo assim, me deu um brulho no estômago, eu não vou escrever sobre isso não. Aí o Paulo Marcelo, eu comentei com o Paulo Marcelo sobre esse episódio, que a gente fala muito, ele ficou de vir aqui. Tem jogo do Botafogo, você acredita que o sujeito vai deixar de vir aqui para ir pro jogo do Botafogo? É. Eu falei, pô, o jogo do Botafogo tem toda semana, eu tenho de 4 em 4 anos. Mas pelo jeito eu não convenci. Mas ele me ajudou nisso. Aí eu mantive, aí eu resolvi escrever essa história. Meio assim, mal, assim, mas depois que eu escrevi, aí passou, não, é legal escrever. E aí, inclusive, lá na Praia do Leme, onde uma das baleias encalhou, tem aquele forte do lado, né, o oficial saiu lá e matou a tiro a baleia. Eita! Sério? Aqui no Vidigal mataram uma facada, não sei o que, com jeito. Eu falei, cara, e como isso mudou a partir de 68, né? Como essa realidade hoje em dia tem vários episódios aí de baleias, de golfinhos que encalham, pinguim, que encalha, que chega aqui na costa. E, como eu disse, as pessoas para tudo para salvar e se emocionam quando salvam e tal. Sai matéria no Jornal Nacional. Imagina isso há 50 anos, essa matéria de... Né? Então, uma nova consciência. Eu acho que, nesse sentido, essa questão ecológica também, eu acho que o ser humano evoluiu muito. Em outros, nem tanto. Assim, como você falou aí, né? Parece que a coisa anda em círculo, né? E a gente volta para o mesmo lugar. Quer dizer, os clamores de 68, né? de mais liberdade, de uma sociedade mais justa, mais igual e tal, isso está aí de novo presente e com uma força reacionária muito grande, né? Impedindo que isso se viabilize, né? Então, e aí tem outra história que eu acho muito legal do livro, que é da prisão do Lacerda. A gente sabe que o Lacerda, em 64, ele foi um dos, né, mentores do golpe. Mas logo ele se posicionou assim, porque ele achava que ia ser uma intervenção pontual, curta dos militares, que logo teria eleição em 65, que ele queria se candidatar. Ele e o Juscelino Kubitschek eram os favoritos na corrida eleitoral na época. Aí não teve isso, ele se voltou contra o regime. E ele era uma metralhadora. Quando ele escolheu um inimigo, ele derrubou o Vargas. Por causa dele, o Vargas se matou. Então ele tinha uma verve assim, muito grande. E ele acabou preso depois do AI-5. No dia seguinte do AI-5 ele foi preso. E aí ele fez greve de fome. Aí ele estava lá fazendo greve de fome e tal, e tem um capítulo que fala disso. Aí o irmão dele foi visitar ele. E ele magro, não sei o quê. Eu falei assim, pô, Lacerda, você está querendo fazer Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves? Aí ele parou a greve de fome. Eu disse, meu dia, acho. Então tem umas coisas assim que você vai descobrindo, sabe? Muito legal. Nem sei se isso é verdade. Mas... enfim, tem esse registro, né, num livro, inclusive, do Lacerda. E, enfim, então 68, acho que a grande discussão que a gente pode ter hoje em dia, que é assim, eu não tenho uma ideia formada, apesar de ter escrito o livro, assim, do legado de 68, né, o que mudou, eu acho que houve, sem dúvida alguma, a partir de 68, uma mudança na sociedade, né? Ali você tem o início, a partir dali, nos anos 70, do início dos movimentos feministas, de combate ao racismo, de direitos humanos, do direito dos animais e tal. E isso eu acho que teve um impacto na sociedade muito grande. Você vê hoje assim, muitas ONGs que se criaram a partir dali. Isso é um movimento que começou no fim dos anos 60 e a partir dos anos 70 se estendeu e hoje em dia isso tudo é muito forte, né? É o que mantém a nossa esperança de um mundo ainda melhor. Né? Não que esteja melhor, mas que a gente evolua como ser humano, como sociedade, enquanto sociedade, que a gente encontre um caminho, né? Encontre raça humana mesmo, né? Porque a gente olha para frente e vê todo esse legado de 68 meio solto, as novas gerações muito individualistas, muito cada um pensando no seu, e eu acho que isso fica complicado a gente pensar num mundo melhor com esse tipo de postura, né? Assim, aqueles estudantes, né, de 68 realmente queriam um mundo melhor, sonhavam com um mundo melhor, arriscaram as suas vidas por um mundo melhor. Hoje ninguém arrisca nada, né?
Então, eu acredito que esse legado ele está presente. Assim, cabe a nós, principalmente as novas gerações, isso é importante, esse tipo de livro, não só o meu, como outros livros sobre o tema, de mostrar quem foram esses estudantes que estavam ali nas ruas nos anos 60, estavam lutando por um mundo melhor, estavam arriscando as suas vidas, como eu disse. Tudo isso é muito, assim, eu quando falo desse período, eu era muito jovem, mas eu me lembro que eu não sei se é uma viagem da minha cabeça, mas eu tenho a sensação de sentir naquela época uma certa angústia que eu não sabia de onde vinha. Eu me lembro que eu era um menino angustiado. Eu não sabia por quê. E quando eu entrei na faculdade, em 77, eu acho que eu descobri. Que foi quando eu tive contato com essas informações do que estava acontecendo no Brasil. Tortura, perseguição. Eu acho que a tortura é uma coisa que começou a acontecer justamente em 68, né, com o AI-5, que aí o regime fechou de vez, veio os anos de chumbo e tal. E é uma coisa que eu não consigo conceber, eu não consigo aceitar, eu não consigo imaginar um ser humano racionalmente pegando um outro ser humano e torturando até a morte, muitas vezes. Entendeu? É uma coisa assim que, sabe, surreal, é inacreditável que isso aconteça. Isso esteja acontecendo aí no mundo hoje em dia, de alguma maneira. E aquilo, na época, foi uma coisa que foi institucionalizada. Né? O regime militar oficializou a tortura e abriu os porões do regime para os maiores doentes. E quem tortura alguém é um doente. Não pode ser uma pessoa sã. É uma política de Estado. É uma política de Estado. Né? Então isso é muito sério. E no fim do livro mostra, inclusive, um dos últimos capítulos é do AI-5, depois tem o capítulo do Lacerda e depois tem o capítulo da prisão do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Também é o capítulo que encerra o livro, que mostra assim, como o arbítrio é uma coisa absurda, né? De você pegar assim, dois artistas, dois caras geniais que estavam ali, sabe, mudando toda a estética, né? Da cultura de uma maneira geral. A Tropicália, né, foi em 68, o primeiro disco, né, da Tropicália, o disco da Tropicália, né, foi em 68, e passaram a serem perseguidos por um regime porque eles eram diferentes, porque, enfim, se vestiam diferente, falavam diferente. Então, essa aceitação do diferente, eu acho que isso é uma pauta que está presente até hoje. E aí eles acabam saindo do Brasil, sendo praticamente expulsos do Brasil. Né? Se permitiu que eles dessem um último show em Salvador, no Teatro Castro Alves, para arrecadar fundos para eles conseguirem pagar a viagem para a Europa. Olha só que coisa. Né? E aí foi engraçado que outro dia eu dei uma entrevista para uma rádio lá na Bahia e o entrevistador, que eu acho que é o dono da rádio, ele estava nesse show. Que legal, né? Ele tinha na época 24 anos, segundo ele. Hoje, senhor de 70 e poucos anos. E assim, fico imaginando que foi esse show, né? O show de despedida do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, indo para fora do Brasil, porque os militares impuseram isso, ó, vocês têm que ir embora, não dá para ficar aqui. Sabe? É uma coisa absurda, absurda. Então, o livro tem um pouco de tudo, né? Eu falo das viagens espaciais, tem uns capítulos também legais sobre as viagens da Apollo 8, que foi já também no fim do ano, né? Do Natal de 68. Tem um capítulo muito legal também sobre a formação das primeiras células terroristas no Oriente Médio, do Yasser Arafat, que um ano depois foi criada a OLP. Né? E ele foi o cara que começou ali a organizar essas primeiras coisas que até hoje está aí, esse imbróglio, né, no Oriente Médio, que parece que não tem solução nunca. Né? Aí a gente entra naquela história também da coisa que não se resolve. Né? Parece uma teia de aranha que os movimentos ficam imobilizados. E tem uma história que é muito bacana, que essa é uma das mais bonitas, eu acho, que na África do Sul, em pleno apartheid, né, aquele médico, né, que foi o cara que fez o primeiro transplante do coração. O transplante que deu certo foi o coração de um homem negro para um dentista branco. Né? E se falava que não ia dar certo, porque, imagina, na África do Sul isso,
um negro doar o coração para um branco, não ia dar certo e tal, é o cúmulo do racismo, né? E o Christian Barnard deu uma entrevista dizendo, não, nada disso, inclusive os negros são excelentes doadores, e dificilmente o negro tem doença cardíaca, tem uma propensão menor do que o homem branco. E realmente foi o primeiro transplante que deu mais certo. Esse dentista, esqueci o nome dele agora, ele viveu 1 ano e meio com o coração de um negro. E, na época, o Nelson Mandela estava preso. Já há 3 anos ele estava preso. Quer dizer, só para terminar assim, essa história, no dia do sepultamento desse negro, tinham 6.000 pessoas presentes numa despedida comovente desse rapaz que morreu, do doador, e eram negros, brancos, juntos, entendeu? Porque, essa história eu acho genial. Essa história é maravilhosa. Não, eu quero que você fale um pouquinho mais de uma coisa, desculpa, já fui te interrompendo. Não, mas é porque... falando demais. Não, é que eu acho que tem uma coisa importante no livro, especificamente sobre o Brasil, é que você resgata algumas situações que eu que leio até bastante sobre esse assunto, mas foram situações que me surpreenderam, histórias que você conta que me surpreenderam. Por isso que eu digo, a garimpagem foi bem feita. Você conta, falando da resistência dos estudantes em 68, você conta e com muitos detalhes, esse capítulo eu acho primoroso, acho um dos melhores. Uma situação na faculdade de medicina em que a polícia vai para cima dos estudantes, está tendo uma cirurgia, inclusive, e os estudantes correm para dentro da universidade e é uma confusão de médico, enfermeiro. Se você puder comentar um pouco essas histórias, que mesmo para mim eu não sabia dessa história. Então você recupera de uma forma muito vívida a resistência estudantil em 68. Inclusive, nesse episódio, um estudante de medicina morreu. Pegou um tiro e morreu. Você imagina. E foi uma manifestação que estava tendo ali em frente ao Hospital Pedro Ernesto, né, ali do lado da UERJ, uma manifestação de repúdio à violência policial nas manifestações estudantis e tal. E aí, desde cedo, os estudantes estavam ali reunidos e começaram a chegar aqueles carros do DOPS, né, e começaram a agredir os estudantes ali. E aí eles começaram a jogar pedra, e fica aquela coisa. Sempre vicioso. Tacar pedra, bomba, isso, aquilo, tiro. E aí os estudantes se refugiaram dentro do hospital, né? Fugiram para dentro do hospital Pedro Ernesto e continuou o embate, e tiro rolando, e tiveram que interromper a cirurgia. Chegou a entrar um tiro na sala de cirurgia, quase pegou num balão de oxigênio, uma coisa assim, né? Aí você escreve as coisas e não esquece. E aí é uma coisa assim, completamente absurda, né? Imagina, dentro de um hospital, eles não tinham limite. A realidade é essa, assim, a ditadura, e ali a coisa ainda estava assim, não tão explícita, né? Mas reprimindo qualquer tipo de contestação. E aí não tinha limite para reprimir isso, né? Você vê que um hospital onde as pessoas estão ali, né, sendo, enfim, cuidadas, doentes, eram invadidos, era tiro para tudo quanto é lado. Eu não sei, assim, é difícil você comparar nesse sentido o que acontece hoje, o que acontece naquela época. É tanto absurdo hoje também, mas o que eu vejo assim, de diferente é que na época as pessoas ficavam mais indignadas e se mobilizavam mais, iam para as ruas, né, os jovens principalmente. E aí, eu não sei o que vocês acham, né? Vocês como pais, né? Como é que vocês veem isso, assim, a juventude de hoje em dia? Eu não tenho filho, então eu vejo assim pelas minhas sobrinhas e tal, eu prefiro cachorro você fica melhor. Mas eu vejo assim a coisa assim, muito parada, assim, muito, sabe, uma aceitação da realidade. Isso que você estava falando em relação ao Brasil dos últimos 2, 3 anos, entendeu? Quer dizer, claramente um golpe parlamentar para colocar no poder, assim, se for em nome de uma corrupção, né? Aí coloca no poder os mais corruptos. Às vezes tem uns embates com amigos, né?
não, tal, tinha que ser, a Dilma não dava mais, estou mudando de assunto, né? Eu não me estender nisso, não. É que isso aí fica centrado na minha garganta. Aí, tá, você tira a Dilma para... Aí, não, porque o PT se aliou à pior gente da política e tal. Então, você tira a Dilma para colocar aqueles que você critica do PT ter se aliado. Troca 6 por meia dúzia. Não, pior. É pior. Você anda com um bandido, por exemplo, fala, pô, Rafa, fica andando com bandido, fica andando... Aí daqui a pouco você envia ali amigo do bandido. Pô, entendeu? É assim. Enfim, gente, vamos trocar figurinha aí um pouco, né? Antes da gente passar a palavra para a plateia, eu queria fazer um comentário em cima de uma coisa que você falou, ficou na minha cabeça. Você falou que o legado de 68 está aí. E, de fato, ele está. 68 deixou um legado para o mundo inteiro, né? E você vê esse legado ressurgindo de tempos em tempos, em situações. Assim. Quando você falava, ficaram aqui me ocorrendo algumas. Por exemplo, na China, quando houve o massacre da Paz Celestial, ali era o legado de 68 vindo à tona. No Irã, quando teve a reeleição do Ahmadinejad, que a população não aceitou e que resultou em tantas mortes, era o legado de 68. Na Primavera Árabe, o resultado não foi o que se esperava, mas a juventude, ou enfim, setores oprimidos da sociedade, em algum momento, eles fazem uma sublevação. Porque ninguém consegue viver tantos anos sob uma ditadura, como é o caso da China, como é o caso do Irã, a teocracia do Irã, e como nesses países árabes, regimes... Sem reagir de alguma forma. Né? Em algum momento vem uma reação e uma tentativa de libertação, enfim. Mesmo aqui no Brasil, também nós temos alguns exemplos. Eu só acho que tem um mistério que a gente ainda não conseguiu entender, que aí agora eu volto para o que você falou agora bem no finalzinho, que você acha que a juventude está muito acomodada, resignada e tal. É uma questão bastante complexa, porque eu acho que aí entra um efeito desse mundo altamente tecnológico que a gente tem hoje em dia também, que faz com que cada um faça a sua sublevação individual nas redes sociais, né? Mas, por exemplo, nós tivemos, só para dar um exemplo só, e só para que a gente possa bater bola em cima disso, nós tivemos 2013, por exemplo, as manifestações de 2013, que todo mundo achava que era que seria um movimento que teria desdobramentos mais concretos, no sentido de aprofundar a democracia, né? Eu, pelo menos, tive essa percepção inicialmente, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu não estou vendo esse movimento contra o governo. Eu acho que esse movimento quer mais e melhor democracia. No final das contas, acabou tudo caindo numa geleia geral, que até hoje, mesmo sociólogos têm teses muito diferentes sobre o que foi o movimento de junho de 2013. Então, eu não vou nem me arriscar a falar nenhuma tese, porque eu não sou socióloga, nem cientista política e não tenho os instrumentos necessários para avaliar esse episódio. Mas, enfim, ali também tem uma chama de 68, né? O resultado que sai dessas manifestações todas, em diferentes países, em diferentes contextos, por diferentes razões, enfim, aí a gente tem que analisar, né, cada caso é um caso, cada caso tem um contexto diferente. Mas eu vejo, em todos esses, pelo menos, que eu citei aqui, a chama de 68 está ali. E isso é que faz desse ano de 68 um ano tão emblemático, e esse é o mistério do ano de 68, né? Por que naquele ano, exatamente, os jovens tomaram as ruas em vários lugares do mundo? Você cita até, tem uma história no Japão, né? Japão, no Egito. No Egito. No Japão. No caso do Japão, falando rapidamente, estava sendo construído em Tóquio um hospital para atender feridos, soldados americanos feridos ali naquela batalha do Pacífico durante a Guerra do Vietnã. Não, eu estou misturando. A Batalha do Pacífico foi a Segunda Guerra. A Guerra do Vietnã, não exatamente. Então, os soldados americanos, pela proximidade, né, estavam construindo esse hospital para atender esses soldados. E aí tinha uma organização, Zagurengue, uma coisa assim, uma organização de estudantes japoneses extremamente
comprometidas e violentas, até que eles usavam porretes e capacetes de brancos. Inclusive tem uma música do John Lennon que foi inspirada nesse movimento. E aí, então, foi uma coisa assim, no México também, né? Teve inclusive um massacre no México de uma manifestação estudantil que estava tendo lá, e a polícia agiu de uma forma bárbara, morreu um monte de gente. Esse negócio era barra pesada, tinha que ser coragem para ir para a rua. E o mais incrível é isso, que, por exemplo, Primavera Árabe, né? As pessoas dizem, porque os protestos foram convocados pelo Facebook, pelo Twitter e tal, não sei o quê. Em 68 não havia nada disso, e, no entanto, essa onda por liberdade se espalhou pelo planeta, né? Isso é que faz desse ano realmente um mistério fabuloso, né? Como que essa chama se espalhou tão rapidamente, conquistou tantos corações, né? Tem uma explicação, assim, que até na apresentação eu coloco isso, que assim, que aquela geração pós-guerra, né? Que nasceu ali em torno de 45, 46, a galera tinha na época 20 e poucos anos, uma coisa assim. Então, assim, isso é a explicação de sociólogos, né? Que era uma geração assim, pressionada por 2 décadas de Guerra Fria, de imposição de um sistema capitalista já ali muito, muito forte, muito presente, de enquadrar, né, as pessoas, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. De repente ele não quis ser nada, quis ser hippie, quis ir para a rua, quis lutar contra a ditadura, quis ter um ideal completamente diferente. Então, uma espécie de reação da juventude àquele modelo que estava sendo determinado pelo sistema. É uma das explicações. Tem uma história que eu, só para terminar, depois eu passo para vocês, que eu gosto muito, que é falando dessa coisa de passeata, né? Aí teve uma passeata que estava tendo aqui no centro, aí o pessoal estava passando ali pela rua, eu acho que 7 de setembro, Buenos Aires, aí tinha um cachorro, assim, que tinha que falar de cachorro, né? Assim, na marquise de uma loja de tinta. Aí o cachorro, vendo aquele povo todo, começou a latir, né? Aí o pessoal, desce. Aí o cachorro não desceu, prefiro usar a escada. Mas enfim. Aí eu até fiz uma postagem no Facebook, se fosse a minha cachorrinha, ela descia, porque ela é revolucionária. Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Né? Bom, quem quiser se manifestar, fazer pergunta, comentar, gritar fora Temer, está liberado. Quer falar aí? Não, obrigado. Pô, seu Bernardo, você adora falar? Fala alguma coisa. Eu sou obrigado a continuar a falar sozinho. Porque ele quer terminar. Não, vou dizer só uma coisa. Eu ainda não terminei de ler o livro, né? Mas assim, eu tenho uma grande esperança de que esse livro alcance muitas pessoas, principalmente mais jovens. E muita gente com essa ideia, que eu não sei de onde vem, doente, de que tudo era mais seguro na época da ditadura, que a vida era melhor, era mais tranquila. E eu acho que a maioria dessas pessoas que têm essa visão não sabem nada do que foi, não tem informação, ou porque não viveram, que são mais jovens, ou até porque nunca se interessaram, não tem paciência, não quer, gosta de política. E o fato desse livro não ser só sobre a ditadura, de ser um panorama mundial, é muito interessante, porque eu acho que pode seduzir muita gente que vai ter uma ideia do que estava acontecendo no mundo em todos os sentidos, não só na política, mas vai ver a política também. Então eu acho que é uma maneira de ir levando, seduzir, né? De seduzir atrair. com toda essa gama de informações. E é muito interessante isso. Eu acho que eu não tinha prestado muita atenção nesse fato de que realmente foi um ano que tremeu a terra mesmo, né? Porque não foi só aqui, né? Foi no mundo. A partir principalmente do Maio francês, aqui no Brasil, principalmente depois da morte, é um capítulo que tem especificamente sobre a morte do estudante Edson Luiz, que morreu no confronto com a polícia, levou um tiro no peito, e ficou emblemática aquela morte, né? Acho que foi uma caravana, entre aspas, né? O Fétero, né? até o cemitério ali no São João Batista, mais de 60 mil pessoas acompanharam. Então, assim, isso tudo estava muito, muito latente, né? Essa revolta no mundo todo. E aqui no Brasil,
esse episódio do Edson Luiz foi um estopim, assim, para... Veio logo depois a passeata dos 100 mil e tal. E ali nessa passeata dos 100 mil você tinha representantes do clero, tinha mãe, tinha pai, tinha... Isso até parecido com o que foi em 2013, que tinham famílias, não sei o que, sabe? Um ambiente bem, assim, eclético. Os principais artistas, tem... A galera toda estava lá, Gilberto Gil, Breta Severo, Chico Buarque, os artistas Eva Vilma, enfim... Alguns já até morreram, mas assim, muitos que estão vivos aí, Nelson Mota e tal, participaram daquilo. Mais alguém? Só fazer uma observação em cima do que você falou, porque assim, a gente, 1968 é um ano muito dramático para o Brasil, mas ao mesmo tempo o livro mostra que foi também um ano de muitos avanços, né? Na área de ciência, só você tem conseguido fazer o primeiro transplante, como foi na África do Sul. Então, assim, o ano, particularmente para o Brasil, foi um ano duro, difícil, mas no mundo todo, quando você vê, foi um ano muito promissor também, né? Porque a ciência avançava, a tecnologia avançava. E isso acho que o livro faz esse balanço, né, de uma forma muito equilibrada. Tem de tudo, realmente. Eu procurei fazer um apanhado geral. Eu falo, inclusive, de assim, símbolos da época que morreram. O Yuri Gagarin, né, o cosmonauta russo, que deu a primeira volta ao redor do planeta. O Jim Clark, o corredor, que influenciou toda uma geração de pilotos de Fórmula 1, Ayrton Senna, o Alan Prost, aquele piloto arrojado, veloz, né, que morreu num acidente, né, na Alemanha. E tem também a morte do Bob Kennedy, né, que foi muito traumática, né, do Luther King, né, que era um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Então eu procurei o filme, o Odisseia no Espaço, também que estreou naquele ano e virou um clássico do cinema. Então eu procurei realmente abrir ao máximo o leque e tornar um livro assim, realmente uma visão, dar ao livro essa visão bem abrangente que foi 68. Você já fala dela. Eu queria fazer uma pergunta, já que você disse aí para a plateia que eu gosto de falar. Vou aproveitar. É decepcionar, né? Fazer uma pergunta breve. Eu ainda estou no início do livro, confesso que eu acabei agora em janeiro, né, que vai por meses. Mas o pouco que eu li, e pegando um pouco dos comentários da Cristina, me lembrou muito do documentário Me Penso Agora, que o João Moreira Salles botou no cinema ano passado. E nesse documentário, ele parte do Maio Francês e vai para outras partes do mundo, China, Tchecoslováquia, até chegar no Brasil. E a minha pergunta para vocês seria como é que os acontecimentos de maio de 68 na França influenciaram especificamente a realidade brasileira de 68? Eu não sei se, assim, porque a gente sabe que naquela época não tinha a informação, não tinha a velocidade que tem hoje em dia. Né? Mas eu acho que a magia de 68 é justamente essa, assim, mesmo sem uma comunicação direta, rápida, parece que o mundo inteiro estava sofrendo algum tipo de influência e, de alguma forma, querendo se manifestar, gritar por liberdade. O que detonou o movimento do Maio Francês foi uma coisa, a princípio, prosaica, sei lá se é essa palavra, que foi uma reivindicação dos estudantes de uma universidade querendo ter o direito de visitar as namoradas nos quartos delas, nos dormitórios e tal. E aí, enfim, a partir disso começou a coisa toda, e depois veio essa junção dos estudantes com os operários e quase derrubaram o De Gaulle. Que mês que aconteceu a morte do Edson Luiz? Foi dia 27 de março. Pois é, foi Você antes. foi antes? Foi antes. Foi antes. Havia uma dinâmica própria Em todos os brasileira lugares. que as manifestações parisienses ajudaram a levar para as ruas as pessoas. Não foi uma consequência. O Brasil não foi consequência da vida. O motivo aqui no Brasil foi a morte do Edson Luiz, principalmente, que impulsionou o negócio, né, a insatisfação. E na França foi, como eu disse agora, uma reivindicação de estudantes, né, para visitar suas namoradas no dormitório. Né. No Egito já foi outro motivo, no Japão, como eu falei, foi outro protesto contra um hospital para receber feridos na guerra do Vietnã. Quer dizer, você considera alguma ligação dos conflitos raciais dos Estados Unidos
Eu acho que está dentro desse contexto também. Eu acho que foi uma coincidência histórica. A distopia entre a morte do Luther King foi teve também. Pegou fogo. Mas é a versão americana dessa. Não, e também ali começaram os primeiros protestos da Guerra do Vietnã, assim, com mais ênfase. Teve um capítulo do livro também logo no início, a ofensiva de Tet, que foi um movimento dos Vietcongs super audaciosos, entendeu? Quer dizer, um movimento super audacioso. Eles invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Saigon e os funcionários tiveram que sair correndo. E isso teve um impacto muito grande e começou a morrer muito jovem americano na guerra. Foi ano novo, né? Foi ano novo lá da região. E foi no início do ano, dia 5, mas a ofensiva aconteceu dia 30 de janeiro. E aí, assim, nos Estados Unidos está vivendo também um momento de transformação, os jovens também, aquele movimento hippie, por exemplo, começou... Jovens se recusando a ir para a guerra. Se recusando. O Muhammad Ali, em 67, ele se recusa a ir para a guerra. Ele diz uma coisa realmente que faz todo sentido. Por que eu tenho que viajar 13 mil quilômetros para matar uns Vietcongs que nunca me fizeram mal nenhum? E aí ele perdeu o cinturão, foi não sei quanto tempo sem lutar e tal. E muitos jovens, inclusive, fugiram para o Canadá para evitar o alistamento, porque foram 58 mil jovens americanos que morreram na Guerra do Vietnã. E mais de quase 1 milhão de vietnamitas, inclusive população civil. Mas uma guerra para no fim não dar em nada, não produzir nada. E tudo em nome de combater o comunismo. Sabe? Essa parece que é a doença. Perdeu. Os Estados Unidos perderam a guerra. Deu mal. Fala. Oi. Eu fui muito provocado pela sua fala diante do seu desânimo, diante da juventude atual. E aí eu fiquei pensando que às vezes também não existe uma certa idealização das jovens de 68, quando você também tinha jovens que era caça aos comunistas. Sim. E hoje, eu sou aposentada, eu tenho tempo para um pouco participar de alguns espaços em que eu tenho presenciado muitos coletivos, principalmente com outros protagonistas, que são moradores de favelas, que têm seus movimentos que lutam, né, contra a questão do racismo. Então, eu tenho acreditado muito nessa juventude e é claro que eu reconheço que, da mesma forma que a gente encontra jovens, né, que estão defendendo aí os militares, o retorno, uma linha muito conservadora, às vezes eu acho que por desconhecimento, talvez não tenham acesso, que a internet está aí para ver o trabalho da Comissão da Verdade, para dizer o que significou a ditadura. Eu acho que há uma desinformação, mas eu acho que é sempre tensionante entre os discursos dos jovens, de que jovens nós estamos falando. Então, eu tenho ficado muito impactada e assim, com uma certa esperança de que eu acho que esses jovens, a dona história daqui a algum tempo, vai poder nos contar melhor o que significa esse protagonismo dos jovens que não tinham visibilidade, né? Que estão tendo agora, mas que, infelizmente, a sociedade ainda não se deu conta da potencialidade desses jovens que estão se organizando em coletivos. Eu não sei o que isso pode representar, mas eu tenho clareza que há uma tensão, né, entre eles mesmos. Eu não sei o que a força que, às vezes, a própria arte, né, seja pela arte visual, seja pela imagética, pode estar estimulando esse debate de uma forma não tão rancorosa, como eu não quero esse rancor, mas com muita firmeza, da gente poder falar com clareza uma leitura, né, do que está acontecendo agora, quais as utopias que eu acho que a gente pode retomar essas utopias. Então, é um pouco esse que eu queria dizer da minha crença na juventude atual, especialmente de um tipo de juventude. Eu queria que você um pouco também pudesse falar, será que não tem uma idealização daquele momento, se não existiam outros jovens, como agora, né, que é uma tensão entre esses pensamentos? Não, acho que o que você está falando faz todo sentido, entendeu?
Eu acho que quando eu me referi digamos assim, ao não aproveitamento, digamos assim, desse legado, eu me refiro mais no aspecto político. Eu acho que o legado de conscientização dos direitos fundamentais do cidadão, do direito principalmente a você ser reconhecido como cidadão independentemente da cor, independentemente do que você acredita do ponto de vista religioso. Acho que tudo isso, acho que a gente avançou. Sabe? Você se referiu especificamente a jovens da periferia que lutam para ter visibilidade dentro da sociedade, né? Para serem reconhecidos como cidadão. Acho que esse movimento é super importante e eu acho que ele existe. Eu me refiro mais do ponto de vista político mesmo, assim, da gente ver um Brasil assim, tendo a nossa democracia completamente desrespeitada e, assim, nesse sentido, acho que a reação é muito pequena, sabe? Eu acho que você não vê nos jovens de hoje em dia a percepção do que está acontecendo do ponto de vista político, o retrocesso que está acontecendo, né? Isso que aconteceu em 2016. Eu vejo jovens, enfim, lógico que não posso generalizar, tem todo tipo de jovem, né? Mas de uma maneira geral, estamos tentando aqui me comunicar visualmente com ela. A gente está assim, ó. Mas, enfim, quando eu me referi assim, a essa questão da alienação, digamos assim, dos jovens, é mais nesse sentido, da consciência do que acontece hoje. E esse retrocesso político implica também retrocessos nesse sentido que você está falando, né? Dessa luta, principalmente dos jovens negros da periferia, de se colocarem na sociedade, de serem reconhecidos, de encontrarem espaço para caminhar, para, enfim, saírem de uma situação, né, de repente, de dificuldade e chegarem, sei lá, ter o direito de sonhar, pelo menos. Eu acho que isso foi um pouco, em função de tudo que aconteceu do impeachment para cá, ou do golpe, inteiro, isso ficou um pouco chamuscado, assim, essa ideia de um Brasil democrático, de um Brasil com as instituições funcionando normalmente. Isso acho que está pegando bastante nesse sentido. Adriana, fala. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, eu acho que ela estava focando um pouco na coisa de que ela tem uma esperança porque vê focos de jovens se movimentando, né? Eu não sei, eu acho que a impressão assim, que existem esses focos, mas esses focos são pequenas células. Eu acho que a gente não vê um movimento se juntar, não. Talvez assim, num grupo ali, num grupo lá, numa... Eu ando muito pela UERJ. Eu gosto muito da UERJ, não só como espaço de resistência. Eu acho que o próprio Tenório contou uma história muito ilustrativa. Quando ele se forma em 68, né, ele conta que eram 76 formandos de medicina, eram 6 mulheres, 70 homens, nenhum negro. Ele faz essa pesquisa em 2012, se não me engano, eram 60 mulheres, 54 homens, 18 negros. Tem alguma coisa aí? Eu acho que isso é muito fruto de uma política de Estado do governo do PT, que é tão criminalizado. O que está me impressionando é que quando esses jovens têm ido para lugares, né, eu me lembro que na universidade você ia para uma mesa com todas mulheres brancas ou homens brancos, né? E hoje, quando eu vou para esses movimentos, eu vejo uma garotada super articulada, estudantes de sociologia da UERJ, da UFRJ, medicina. Estou vendo uma garotada que pode ter acesso a uma universidade, que está tendo uma compreensão, né, uma fala articulada. Mas isso que eu estou, desculpa te interromper, mas eu acho que justamente esse movimento de 2, 3 anos para cá vai de encontro a esse espaço que esses jovens encontraram. E de repente, se continuar nessa batida que a gente está vendo aí daqui para frente, esse espaço já não vai mais existir. Cristina, o que você está achando de tudo isso? Deixa eu dar aqui meu pitaco. Eu concordo com o que você fala, mas o que eu acho é o seguinte, a reação contrária justamente a esse tipo de mobilização é que veio violentamente, é que veio muito forte. Então, esses movimentos não conseguem ter força ou amplitude suficiente para gerar um desdobramento, algo que consiga conter
essas forças do atraso. Agora, claro, assim, eu até no começo, eu quero até fazer um ajuste no que eu falei, porque eu disse, parece que o Brasil anda em círculos, né? Porque a gente não resolveu dilemas de 50 anos atrás. Você vai a alguns lugares do Brasil, parece que ainda é o Brasil quase que do século XIX. Você vai em alguns lugares na Amazônia, eu sou paraense, eu viajo muito para lá. Você vai a alguns lugares no sul do Pará, onde você tem o trabalho análogo à escravidão, você vê coisas assim de um Brasil arcaico, subordinado ainda, aquelas oligarquias, o coronelismo, na verdade, ele se modernizou, né? Ele adquiriu novas formas, mas, enfim, ele ainda submete muita gente a um modo de vida que beira ainda, que difere muito pouco da escravidão. Então, o Brasil arcaico é muito forte ainda, é muito preponderante em alguns lugares. Então, por isso que eu falei que às vezes a gente anda em círculos, mas se a gente for comparar, por exemplo, como você falou, na universidade, a situação é infinitamente melhor. Você tem muito mais mulheres, né, se formando, você tem negros, graças à política de cotas. Por isso que querem acabar, né? Exatamente. Esse é o problema. Mas, assim, claro que melhoramos em muitas coisas. Você tem um movimento negro articulado, coisa que você não tinha em 1968. Você tinha algumas vozes, você tinha Abdias do Nascimento, né? Você realmente, em 68, você tinha, no Brasil especificamente, um movimento de estudantes de classe média que estavam na vanguarda da oposição à ditadura. A oposição, os movimentos armados, todos eram formados por estudantes de classe média, brancos, a maioria. Hoje você tem outros grupos sociais muito articulados. Você tem, por exemplo, uma coisa que nem se sonhava em 68, o movimento LGBT super bem articulado. Avançou, eu acho até que nesse aspecto o movimento LGBT avançou milênios no Brasil. É um dos movimentos mais avançados no Brasil. Só que ainda ocorre a barbárie. O Brasil ainda é o país onde se mata mais trans e travestis. Então, assim, o dilema do Brasil, que eu vejo que nós não conseguimos resolver, é essa convivência entre setores da sociedade, estratos sociais e grupos articulados extremamente avançados e cientes e conscientes dos seus direitos, que estão lá todos na Constituição. A nossa Constituição, no texto, é maravilhosa. Maravilhosa, não tem o que mudar. Toda hora querem mudar, querem colocar PEC ali, enfim. Mas ela é maravilhosa no capítulo dos direitos indígenas, por exemplo, do meio ambiente. Só que nada disso se cumpre. Você vê toda hora povos indígenas ameaçados. Você tem aquela situação dramática dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Aliás, eu acabei de assistir um documentário que tem um certo tempo já, chamado Martírio, que é toda a história dessa etnia indígena, que é um verdadeiro massacre, conta todo o massacre dessa etnia. Então, assim, nós temos a convivência desse Brasil bárbaro, que não saiu da barbárie, ao mesmo tempo que você tem grupos sociais que avançaram imensamente. Esse é o nosso dilema. Por isso que, claro, dependendo de como você olha o problema, você vê o copo meio cheio e meio vazio. Eu vejo que você vê o copo meio cheio. Eu também tenho a tendência de ver o copo meio cheio. Mas, nesse momento especificamente, talvez até como enfim, o que aconteceu em 2016 para cá, talvez não. É uma reação justamente a esses avanços. Então, a retorção, entendeu? A pressão contrária veio de uma forma muito violenta. Então, esses movimentos que existem são super importantes, são movimentos como esse que geram, por exemplo, uma Marielle, só que a mesma Marielle, gerada por esses movimentos, foi assassinada. E nós estamos falando de Rio de Janeiro, né? Não estamos falando de sul do Pará, onde toda hora morrem líderes rurais, lideranças indígenas, toda hora. Isso não é notícia, né, na imprensa do Sudeste. A Marielle porque é daqui do Rio de Janeiro, então teve uma repercussão pelo que ela representa. Então, esse para mim é o grande drama do Brasil, sabe? É essa convivência desse setor que está ancorado na barbárie
com esses movimentos que tentam botar a cabeça para fora. Quando estão conseguindo botar a cabeça para fora, vem tudo. Não, fica quieto. Que eu acho que é exatamente isso que está acontecendo no Brasil nesse momento.